Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui quero comentar com vocês e também trazer um pouco das últimas atualizações de shape que a gente teve do Kaique Pro, que é um cara que com certeza a gente aqui brasileiro tá criando uma expectativa muito grande para ver o quanto antes a estreia dele na Classic Physique. Ele vai estrear no Pittsburgh Pro, show que vai ser muito complicado porque ele vai ter alguns adversários bem difíceis, como por exemplo o Josema e o Rough Diesel, fora outros atletas também que podem chegar e surpreender demais nesse show do Pittsburgh Pro. E aí eu queria comentar com vocês aqui sobre o último treino, pelo menos postado no canal do Kaique Pro, que é um treino bem legal, treino de perna, onde ele treinou com esse atleta aqui, que é um cara que virou Pro recentemente, competiu no Arnold Classic Ohio e virou Pro no Arnold Classic Ohio na categoria Open, que é o Eric Jennings Fitness, e é um cara assim gigantesco. Eu tava dando uma olhada, por exemplo, aqui para vocês verem um stories que ele tinha postado, e olha só a evolução que ele teve em 3 anos, que praticamente ele saiu de um shape aqui, de um, pô, vamos ser honesto aqui, é um shape de um Classic com bem pouco volume para um cara monstruoso. E o que mais me chamou a atenção aqui, que eu quero ressaltar com vocês, se liga a evolução de perna que ele teve, porque o treino que o Kaique Pro fez com ele foi justamente um treino de perna, e ele é um cara que eu tava dando uma olhada aqui no Instagram dele, trabalha muito com consultoria, parece ser um cara que entende bastante de treino, e a gente pode ver muito disso no treino que ele fez com o Kaique, que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, mas eu queria também mostrar para vocês aqui ele posando do lado do Brandon Curry. Se liga só, que loucura. Tudo bem que aqui a gente não sabe exatamente em qual fase da preparação o Brandon Curry estava, mas a gente está falando de um cara que fica dentro do top 10 do Olympia nos últimos anos, um cara que já foi Mr. Olympia, e ele não ficou feio do lado do Brandon Curry, conseguiu fazer frente ali ao Brandon Curry posando, e ele teve uma evolução muito grande. É um Open que está conseguindo um ótimo volume, e é um cara que vale a pena a gente ir acompanhando, ficar de olho nele para ver como que vai ser os próximos shows. Agora ele está numa fase fazendo um booking aí para poder ver se melhora, e aqui foi o show que ele se tornou atleta pro, que ele competiu na categoria Open, ele do lado do Sam Sulek, que realmente um shape muito bom. E bom, comentando aqui agora do treino que ele fez com o Kaique Pro, né? Deixa eu abrir aqui pra gente ver junto. Primeiro, o que eu achei bem interessante aqui, eles fizeram... Primeiro que o Kaique, eu quero ressaltar um negócio que eu acho bem legal aqui. O Kaique é um cara que ele tem um networking muito bom, ele tem uma ótima relação com muitos atletas, e lógico que ele falar inglês facilita muito, mas eu não cheguei a conversar com o Kaique, já vi ele em alguns eventos, já tirei foto com ele também em alguns stands de patrocinadores dele, mas percepção minha aqui, tá? Falando isso da boca pra fora, não o conheço como pessoa, mas pelo menos eu acho que ele parece ser uma pessoa muito gente boa, e não à toa que ele consegue ter esse ótimo relacionamento com vários atletas e com muitos atletas diferentes. Um detalhe, ele era um atleta Men's Physique que muitas vezes é julgado em relação, tem um certo preconceito por parte de atletas da categoria Open, da categoria Classic, porque a Men's Physique é vista como uma categoria de entrada. Eu acho que com o passar do tempo foi caindo um pouco esse preconceito, mas o Kaique parece ser um atleta que isso nunca foi um empecilho para ele. Mesmo ele sendo da categoria Men's Physique, ele ia lá e treinava com o Open, tinha ótimo relacionamento, conseguia marcar treino com atletas nível Olímpia, treinava com eles numa boa, e agora que ele é um Classic, parece que ele ganhou mais respeito ainda desse pessoal. Ele já treinou várias vezes com o Derek Lunsford, já treinou com vários atletas Open, e nesse treino específico aqui foi bem legal, porque ele simplesmente foi lá e aceitou fazer o treino do cara sem questionar nada. Ele simplesmente foi lá e executou o treino, porque eu acredito que ele tenha essa humildade de, pô, se ele tá lá convidando o cara, é porque ele entende que o cara tem algo a acrescentar para ele, algo a ensinar para ele. Então ele simplesmente vai lá com a humildade dele, executa aquele treino, e com isso ele consegue aprender algumas coisas que ele pode estar usando no treino dele. Talvez, e muito provavelmente, ele não vai pegar e copiar todos os exercícios que ele fez nesse treino de perna para fazer um treino de perna exatamente igual esse do resto da vida dele, ou pelo menos até o fim da preparação, mas ele pelo menos tenta aprender algumas coisas executando o treino e sem questionar nada. Inclusive, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser ver completo, mas eu achei bem legal. Ó, falando por exemplo aqui
do leg press. Eles fizeram um leg press que na série de aquecimento, eles fizeram um negócio bem legal que é o quê? Com pouco peso, aqui tem uma placa de cada lado, eles pegam, descem o joelho para encostar realmente ali no peito e segura um tempo até subir novamente. Então pega, segura aqui uns 10, 15 segundos, que é o que? Simplesmente para poder dando um estímulo na musculatura, para poder ir estimulando e com isso você evitar de ter algum problema no joelho. Então simplesmente é um aquecimento de forma a você dar um estímulo para realmente seu corpo entendendo que você já está ali preparado para poder ter uma flexibilidade, você soltar um pouco ali de líquido no seu joelho e você não ter nenhum problema para começar a treinar. Então esse foi o primeiro exercício que eles fizeram e depois eles começaram a fazer o leg press normal com mais peso. Depois eles fizeram aqui um hack que eu achei bem interessante, que vocês podem ver que aqui nas costas do cara tem meio que um rolo, que é aqueles rolos que você usa para poder descomprimir a coluna, né? Que eles colocaram para poder melhorar a questão de distância que você tem do glúteo e para poder melhorar o ângulo na hora que for agachar. Então isso eu também achei bem legal. Então assim, foi um treino bem técnico. Ó, nesse frame aqui dá pra gente ver legal que essa questão é o que? Para poder aumentar um pouco a curvatura aqui da coluna e com isso fazer com que o quadril fique um pouco aqui mais para baixo e quando ele desce, a gente pode ver o ângulo que vai fazer quando ele agacha é um pouco mais pronunciado do que se ele tivesse com a coluna totalmente apoiada no banco, né? Apoiada aqui no encosto do rack. Então, ó, se liga só, ele descendo, vai descer, vai descer, vai descer e foi bem. E ele desceu muito bem para encostar praticamente ali o posterior na panturrilha, segura um tempo e depois ele sobe. Então achei bem legal essa técnica também. E aí um outro exercício que eu queria mostrar para vocês aqui. Bom, e para finalizar o treino, eles fizeram aqui a extensora, colocando também meio que um colchonete, né, dobrado aqui, não sei exatamente o que é isso, mas eles colocaram aqui para quê? Para simplesmente aumentar um pouco mais a altura do joelho e fazer com que quando você suba o joelho como um todo, você consiga subir um pouco a mais e conseguir pegar aquele detalhe. Óbvio que isso daqui são detalhes dos detalhes que talvez eu, que sou uma pessoa que não tenho a intenção de competir, fazer isso aqui não vale a pena. Isso aqui é um negócio muito específico, é o detalhe do detalhe, mas é legal de ver como esse cara, o Eric Janik, ele tem uma noção legal de treino e usa essas variações e eles fizeram muito isso para realmente dar ênfase no quadríceps. Então, boa parte das técnicas que eles utilizaram aqui é para fazer com que o músculo auxiliar fosse menos utilizado para realmente dar ênfase no quadríceps, que era o que o Kaique mais queria treinar. Então, se você vai fazer, por exemplo, lá, o hack utilizando daquela maneira convencional, onde você encosta totalmente as costas, você vai trabalhar o quadríceps? Vai, mas você também tem muita ajuda do posterior. Na maneira como eles fizeram, você consegue ter uma ênfase maior no quadríceps e menos no posterior para realmente trabalhar mais o quadríceps. Então assim, são detalhes que eu acredito que para mim, que é uma pessoa que não tem intenção de competir, não vale muito a pena estar executando isso, mas é legal tentar entender o motivo deles fazerem essas coisas e quando eu quiser usar algumas coisas dessas aqui adaptadas no meu treino, mas lógico que com sempre muita responsabilidade, muito cuidado para também não correr o risco de se lesionar. E aí a gente teve também o Kaique posando um pouco, colocar só para a gente ver ele mostrando um pouco das pernas dele, a gente já consegue ver que o glúteo tá muito fibrado, posterior caindo legal ali e o quadríceps, lembrando que esse aqui foi um treino com foco em quadríceps, então o quadríceps não tá muito cortado, é o normal, porque ele tá totalmente cheio de sangue aqui, tá inchado de pump, então não vai aparecer muito corte no quadríceps, mas a gente consegue ver legal a vascularização e o tamanho que ficou o posterior dele. Bom, então esse foi o vídeo, eu quero que vocês comentem aqui abaixo qual que é a expectativa de vocês em relação a essa estreia do Kaique Pro. Qual que é a colocação que vocês acham que ele vai pegar nesse show do Pittsburgh Pro, porque a gente está com um hype gigantesco aqui no Brasil, muita gente acha que ele já vai chegar com os dois pés na porta, ganhando esse show e depois vai chegar para disputar o título do Olímpia. Eu já acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, a gente tem que pensar um pouco mais com a razão e não com emoção. Eu acho que se ele ir bem, ficar no top 5 desse campeonato, ele já vai conseguir
conseguir um ótimo destaque e depois, se ele conseguir ter um bom desempenho no Olímpia, tá maravilhoso no ano de estreia do cara numa nova categoria. Bom, agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final, espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.